Boa tarde, meu caro ouvinte, boa tarde, minha cara ouvinte. Depende de quando o tempo te trouxe até aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Divagações Samuelescas. Esse lugar onde a gente desacelera, pensa com o coração, sente com o pensamento. E hoje tenta entender por que o tempo parece ter entrado em velocidade 5 vezes como um áudio de WhatsApp mal editado. Hoje falaremos sobre a relatividade do tempo, naquela que Einstein estudou e que você sente todo dia quando o boleto vence 10 vezes mais rápido do que chega o teu salário. Nessas mensurações temporais, chegamos à conclusão de que o tempo também é psicológico, que os marcadores do tempo têm a ver também como a gente fenomenologicamente analisa as coisas que acontecem com a gente. O tempo só existe porque existe movimento. O movimento é um indicativo do tempo, né? Tente ficar o dia todo num quarto sem nenhum estímulo, somente com as paredes, e você perceberá que o tempo parece não passar. Ao mesmo tempo, vá a uma festa onde os estímulos são mais que atrativos e não só isso, muito prazerosos, e parece que aquela festa terá apenas 5 minutinhos. O tempo me é um tema muito caro. Eu desde época de seminário, um seminário Santo Alberto Magno em Nova Vitória, onde tive contato com Santo Agostinho e Confissões, eu sempre me perguntei sobre o tempo, como se não bastasse naquela época. Eu era um leitor, vamos dizer que quase compulsivo por teorias físicas e astronômicas. Eu lia sobre tudo, tempo, buraco negro, Albert Einstein e assim por diante. Bem, vamos então começar por Einstein, né? Falando um pouco sobre uma espécie de micro-ondas existencial. Veja, vamos começar falando desse ícone, né, de cabelos bagunçados e das ideias que bagunçam a nossa noção de realidade, nosso querido Albert Einstein. Eu tenho um apreço muito grande por ele, tanto que na casa da minha mãe, apesar da minha mãe não saber quem que é aquele velhinho dando risada, montado numa bicicleta, com um bigodão e um cabelo branco todo esvoaçado, é o Albert Einstein, está no corredor da casa da minha mãe. É um sinal que eu não tenho aqui em casa porque não cabe, ou talvez não combina com a estética aqui de casa. Para lá disso, né? Está na casa da minha mãe por algum motivo, assim como as minhas fotos gigantescas estão por lá também. Bem, Einstein dizia que o tempo é relativo, que ele pode passar mais devagar ou mais depressa, dependendo da gravidade ou a velocidade do observador. Mas você não precisa ser um astronauta nem viajar à velocidade da luz para sentir isso. Basta fazer uma aula de pilates às 7 horas da manhã. 10 minutos de prancha parecem durar mais que 3 temporadas de uma série da Netflix, daquelas maiores, né? Ou então, já ficou 5 minutos esperando o seu nome ser chamado no consultório médico e 5 minutos assistindo a vídeos de filhotes no Instagram? Pois é, Einstein estava certo. O tempo se comporta de acordo com o contexto e de acordo com o nosso humor, vem de acordo com a psicologia. Veja, o tempo é psicológico, né? O nosso cérebro às vezes parece apertar o botãozinho do fast forward, andando rapidamente para frente. No campo da psicologia, o tempo é ainda mais rebelde do que na física, eu poderia dizer. Na ansiedade, o tempo corre demais. Na depressão, ele se arrasta. E na vida adulta, ele escorre por entre planilhas, reuniões, prazos, boletos e aquela sensação constante de que dezembro agora vem logo depois do carnaval. Veja, lindamente descrita por vários autores quando fala do fenômeno da nostalgia do tempo, aquela saudade agridoce que bate quando vemos imagens da infância, TVs de tubo, games 8-bit,
os tamagotchis, né, sofrendo de abandono emocional, a sessão da tarde acompanhada com um pão com chimia, é uma saudade da infância, daquele gramadinho que a gente ia jogar um futebol e voltava com o pé verde embaixo de tanto correr descalço, aquele mergulho na lagoa. É a saudade da forma como habitávamos o tempo, estávamos inseridos no tempo. A gente vivia dentro dos dias e não só os via passar pela janela enquanto respondia e-mails com cara de quem sabe o que está fazendo. Você lembra do gosto do suco Tang de morango ou de laranja feita pela sua avó numa jarra de plástico azul? Aquilo era um verdadeiro ritual, né? O cheiro daquele leite quente de manhã, no meu caso, ainda acompanhado de um bom fogão a lenha com aquele cheiro de pinhão tostando na chapa. Hoje a gente nem sente o gosto do café que toma entre uma aba do navegador e outra, né? E o que devemos lembrar é que não éramos só jovens, éramos presentes, a atenção era plena, antes mesmo do termo mindfulness virar moda. A gente contemplava a poeira nos raios de sol, observava formigas, ficava hipnotizado pela água escorrendo na calçada. Esses dias, em forma jocosa, por óbvio, eu vi uma mensagem no Instagram. Na minha época não tinha mindfulness. Eu ia ao banheiro, sentava lá e eu estava plenamente fazendo número 2 no banheiro, porque não tinha celular, não tinha nada, minha mente não estava em outro lugar, eu estava lá. Quando eu entrava no ônibus, eu estava plenamente no ônibus. Quando o mais acontecia era eu abrir um livro e sentar entre um tubo do Inter 2 e o outro, né? Eu falo Inter 2, que é um dos ônibus famosos aqui que circulam em Curitiba. Bom, a boa notícia é que não precisa virar monge tibetano para procurar isso, basta prestar atenção, gente, e de preferência desgrudar do celular por 5 minutos. Eu sei que é difícil, parece que a gente está largando o próprio coração num banco de praça, mas tenta, isso é interessante. Bom, para corroborar um pouquinho mais, eu trago novamente a figura de Santo Agostinho, né, e aquela confusão colocada por ele sobre o tempo. Lá no século IV, né, depois de Cristo, ele vem e pergunta: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Agora, se eu tento explicá-lo, eu já não sei mais. Quem nunca? Né? Você acha que entende o tempo até tentar agendar 3 compromissos na mesma semana e se ver preso no fuso horário emocional onde você é adulto. Mas queria mesmo era estar brincando de esconde-esconde, ou mesmo às vezes com os seus filhos jogando algum joguinho. Agostinho dizia que o tempo vive na alma, o passado na memória, o presente na atenção e o futuro na expectativa. Ou seja, a nossa relação com o tempo é menos sobre minutos e mais sobre como a gente sente o mundo, como a gente percebe os fenômenos que estão à nossa volta. Agora, podemos ir para a área da neurociência, se assim vocês quiserem. A razão do tempo parecer passar mais rápido com a idade é simples e, de certa forma, até trágica. O cérebro fica eficiente demais. Quando criança, tudo é novidade. O primeiro dente que cai, a bicicleta, o cheiro do estojo novo, daquela borracha cheia de morango, cheiro do morango. O cérebro grava tudo em alta definição. Mas depois de adulto, o mesmo trajeto para o trabalho, o mesmo café, o mesmo chefe, a mesma reunião, o cérebro economiza energia e não registra mais nada, ou talvez muito pouco. Resultado? Um borrão chamado últimos 3 anos. É como se estivéssemos vivendo no modo automático no Google Maps. Você chega, mas nem sabe como. E isso, meus caros, minhas caras, é assustadoramente comum, principalmente na adultez. Outra explicação científica vem da chamada teoria proporcional, né? Um ano aos 10 anos representa 10% da nossa vida, já aos 40 é só
2,5%, ou seja, os anos parecem mais curtos porque proporcionalmente eles são mesmo menores dentro da nossa experiência acumulada. Então é uma leitura psicológica cerebral da situação. Por isso o verão da infância durava uma eternidade e hoje a gente mal começa a guardar as roupas de frio e já está fazendo a rabanada de novo, né? O tempo não é uma linha reta, ele gira, ele dança, ele se repete. A natureza nos mostra que o tempo é cíclico. Dia e noite, estações, fases da lua, cabelo que cresce e precisa ser cortado outra vez, unhas que crescem e também precisam ser aparadas. Somos seres rituais vivendo numa sociedade linear. Mas talvez, só talvez, se a gente lembrar de respirar entre um compromisso e outro, possa sentir o tempo como um rio que flui e não como um trem que nos atropela. Como recuperar esse tempo? Bem, vai aí algumas dicas não esotéricas, né, para desacelerar. Você não precisa mudar de país, virar minimalista ou adotar um bode no interior da Bahia, né? O segredo é simples. Troque o caminho de vez em quando. Se você vai para a rua sempre da direita, vá pela esquerda. Experimente um novo sabor, se permita. Caminhe sem o celular. Preste atenção à luz entrando pela janela. Sinta a textura da toalha, o cheiro da chuva, o som do ventilador. Ria de si mesmo. O tempo adora quem não se leva tanto a sério assim. Estudos mostram que quando fazemos isso, ativamos uma parte do cérebro chamada ínsula, que nos reconecta ao corpo e à percepção do presente. Isso é viver com textura, é dar densidade ao tempo. Bem, se você ficou interessado ou interessada pelo tempo, vão aí algumas dicas de leitura. As Confissões de Santo Agostinho. Vou dar um spoiler, ele também não entendeu o tempo, né? Conforme já colocado aqui nesse podcast. Einstein para os Inquietos, de Marcelo Gleiser. Porque o tempo parecia mais lento quando éramos crianças, da Yana Yuhai. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. A Invenção do Cotidiano, de Michel de Certeau. Bem, fazendo o encerramento, então, meus caros amigos, minhas caras amigas, ouvintes, se o tempo parece escorregar como um café mal coado, talvez seja a hora de mudar o filtro e não o relógio. Talvez a mágica da infância nunca tenha sido a juventude em si, mas a presença escancarada com que vivíamos cada momento. A boa notícia é que isso não está perdido. Você está com esse poder ainda, o poder está no agora, porque o tempo, no fim das contas, é uma construção da atenção, e a atenção é o único presente que a gente pode dar ao tempo para que ele dure um pouco mais. Perdão, abrace o tempo, mesmo que ele pareça correr demais, mesmo que ele esteja de mal com a sua agenda. E nos vemos nos próximos episódios de Divagações Samuelescas, se assim o tempo permitir. Até lá, um forte abraço.